Hello people, let's start one more class here. Então, olá pessoal, muito bem-vindos, antes de mais nada, e vamos começar mais uma aula aqui. So, first of all, good morning for you all people. Então, primeiramente, bom dia para vocês aí, pessoal. So, today I prepared a good class again for you. Então, hoje eu preparei uma aula bem bacana, bem interessante aí para vocês. Com o tema que muitos podem até considerar meio polêmico, tá bom? Eu acabei preparando um arquivo com as 10 dicas, os 10 passo a passo para você aprender inglês sozinho. Aqui eu vou abrir o jogo com você, vou mostrar exatamente o que você precisa fazer, quais são os exercícios, quais são as atividades que você tem que fazer para dar início hoje e sair daqui com o objetivo de aprender inglês sozinho. Beleza? Então, chega de papo, já introduzi aqui eu mesmo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas, tá? Trabalho como professor particular e coach aqui da Universidade do Inglês. Hoje eu acabei ficando de blusa aqui porque o pessoal tá muito frio aqui em São Caetano. Então eu acabei ficando de blusa mesmo. Mas acredito que não vai atrapalhar em absolutamente nada a nossa aula aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ao seguinte. Hoje eu acabei preparando o arquivo, como eu falei para vocês, e ficou um pouquinho extenso, ficou em torno de 40 slides. Então, o que, que eu vou acabar fazendo? Já vou compartilhar minha tela aqui direto com vocês, para ir direto para o conteúdo, porque senão a aula acaba ficando um pouquinho mais extensa. E lembra, pode ser em algum momento que eu fale um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas essa aula ela vai ficar disponível aqui para você. Então, quantas vezes você quiser assistir, ela vai estar aqui disponível. Beleza? Então vamos lá para o conteúdo direto. Vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela. Vamos lá. Beleza? Vou aumentar aqui. Para quem está entrando, então, eu vou compartilhar um arquivo com as 10 dicas, os 10 passo a passo para você aprender inglês sozinho. Beleza? Vamos lá. A primeira dica: aprenda a palavra por tema e não palavras soltas. Como assim, Nicolas? Vamos lá. A nossa mente memoriza melhor as informações quando associamos o conteúdo com algo prático do nosso dia a dia. A nossa mente está 24 horas por dia recebendo informações e precisa selecionar aquilo que é vital para nós, o que ela realmente quer observar, o que ela realmente quer absorver. Então, quando mostramos para a nossa mente que o inglês é algo importante, nós passamos a memorizar tudo com mais facilidade. Então, um exercício muito legal aqui para você é criar listas com vocabulário para pedir informações, vocabulário de restaurante, vocabulário para viagem, para hotel, para restaurante. Então, tudo isso é legal para você. Quando você mostra para o seu cérebro que você realmente precisa daquilo, você dá aquele estalo com ele. É justamente isso que eu gosto de fazer aqui com os alunos. Se você parar, dá uma olhada nas nossas aulas, você vai perceber que sempre que eu dou um conteúdo prático, eu já aplico aquilo com o diálogo situacional, um diálogo que traga aquilo para a sua realidade, porque assim você consegue guardar a informação com mais facilidade, beleza? E dessa forma, sua mente ela associa o vocabulário com mais facilidade. E você também pode combinar a lista de palavras com as imagens, tá bom? Assim nós vamos trabalhar muito o visual com o auditivo, quando você pronuncia, tá? O visual, o auditivo e o sinestésico, se você acaba lendo, pronunciando em voz alta e tudo mais, você acaba trabalhando nesses três canais de uma só vez. Segunda, então a primeira dica é para você trabalhar com criação de frases, criar a sua listinha de vocabulário aí. A segunda, sufixo e prefixo. Putz, Nicolas, o que, que significa isso? Olha, te garanto que isso daqui é muito mais fácil na prática. Vou te explicar, fica tranquilo. Então vamos lá. Quantas palavras em português que terminam em são que você conhece? Ou até mesmo terminada em dade? Vamos lá. Já tem a resposta? Vamos aqui então. Todas as palavras que terminam em são vão terminar em shon no inglês que a gente pronuncia, que é o ion. E as palavras terminadas em dade com o TY. Vamos aqui para um exemplo. O less. Então, ele indica a falta de algo, tá? Ou menos. Então, por exemplo, homeless é um sem teto. Wireless, sem fio. Speechless, sem palavras. Worthless, sem valor, é algo que não tem valor. Powerless, sem poder ou impotente, é algo que não tem potência nenhuma. Beleza? Outro exemplo é o full. Então ele indica que algo está em grande quantidade. Faithful é o fiel. Hopeful, esperançoso. Wonderful, maravilhoso. Useful, útil. Beleza? O ness. Então, happiness,
felicidade, sadness, tristeza, darkness, escuridão. Beleza? Aqui em cima uma explicação para vocês. Ele indica estado ou qualidade de e é utilizado, né, em apenas adjetivos para transformá-los em substantivos. Mas eu expliquei isso para vocês por quê? Porque aprender os sufixos e prefixos faz com que você entenda a criação das palavras e, com isso, aumente em um curto espaço de tempo o seu vocabulário. Então, por exemplo, se eu falo para você inspiração, inspiration, beleza? Então você vai fazendo essa transição do são para o shon em inglês. Claro, aqui eu dei apenas alguns exemplos para você. Se você for aí na internet, abrir o Google e pesquisar mais sufixo e prefixo, você vai ver que é muito fácil de você fazer a transição dessas palavrinhas. Claro que toda regra tem sua exceção, tá? Mas aqui você vai ganhar muito vocabulário só com essa dica. Agora, dica número 3, letras de música. Você já conhece o poder da música no aprendizado do inglês, correto? Ela tem o poder de fazer em minutos o que aprendizado regular levaria dias para fazer. Ao ler letras de música, nós temos mais facilidade de pronunciar, pois estamos tranquilos com a melodia e temos mais facilidade em soletrarmos a voz, tá? Por que eu estou falando isso? Para você que nos acompanha aqui, você sabe, você já teve diversas aulas com o nosso coordenador Eric, com o Caio, aulas comigo mesmo sobre música, dicas, passo a passo para você aprender inglês com música. Então, por isso, crie o hábito de ler letras de músicas em inglês, ao invés de ler textos com informações que não são atrativas para o seu cérebro. Lembra que lá atrás eu falei que o seu cérebro ele vai absorver o que ele acha que é importante para você? Então, como ele percebe que com música você fica mais tranquilo, você fica num estado mais relaxado, é muito mais fácil para ele absorver essa informação com as músicas. Então procura ler a letra da música, depois ouvir, acompanhar tudo mais, do que ler apenas artigos em inglês que não vão te ajudar em nada. Claro, se você fizer isso apenas, putz, eu quero ler um artigo científico porque eu sou da área da ciência. Beleza. Putz, agora, Nicolas, eu trabalho com administração e tenho que ler um artigo de ciência em inglês. Não, é isso que eu falo. Você tem que usar tudo que vai ao seu favor e não contra você. Beleza? Dica de número 4, leia diálogos situacionais. Então vamos lá. Quando treinamos a leitura com diálogos situacionais, ou seja, diálogos que simulam situações do dia a dia, nós começamos a gravar informações com mais facilidade, pois estamos simulando uma situação real. Tenha sempre em mente que quando usamos conteúdo prático, conteúdo que realmente vamos usá-lo, nosso cérebro se esforça mais para memorizar aquilo. Lembra, foi exatamente isso que eu falei com você. Eu dei o exemplo lá na parte de número 1, no exemplo anterior da música, e aqui eu estou reforçando ele, para você criar diálogos situacionais. Para você que entrou agora, ou para você que já está aqui comigo, você sabe que todo o conteúdo que eu aplico aqui com vocês, seja, putz, palavras mais usadas para restaurante, palavras mais usadas em uma viagem para os Estados Unidos, tudo isso no final eu coloco um diálogo situacional, onde você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu, todas aquelas palavras, todas aquelas frases, todo aquele vocabulário. A gente coloca em prática porque assim o seu cérebro vê que aquilo é importante para você e ele dá mais prioridade para aquilo, para aquela informação. Beleza? Dica de número 5, crie seu diário em inglês. Essa dica eu adoro passar para os meus alunos de coaching. Crie o hábito todo dia de escrever as tarefas ou acontecimentos do seu dia a dia. Dessa forma, você vai trabalhar com o vocabulário essencial do seu dia a dia. Quando você não souber algo, não tenha medo de usar um dicionário online, um tradutor, não tem problema. Porque quando nós fazemos uma pesquisa e anotamos o que pesquisamos, temos mais facilidade de memorizar aquela palavra. Quando pesquisamos a palavra, mas não tomamos uma ação depois, você acaba esquecendo ela. Então, não existe segredo. A melhor forma de exercitar escrita é escrevendo. É simples, tá? Então, aqui, poxa, Nicolas, eu não entendi muito bem esse exercício. O que eu adoro passar para os alunos é o seguinte: você tem uma rotina a ser seguida no seu dia a dia, correto? Todo mundo tem. Você acorda, escova os dentes, toma banho, toma café, vai de ônibus, carro ou metrô para o trabalho. No seu trabalho você almoça a tal horário você faz atividade, depois você volta para sua casa. Então tenta transformar tudo isso em uma espécie de diário pessoal, como se fossem várias frases. I woke up 6 a.m. Eu acordei às 6 da manhã. Eu tomei banho tal horário. Eu comi isso no café da manhã.
Eu fui para o trabalho de carro, fui para o trabalho a pé, fui para o trabalho de bicicleta. Procure escrever várias frases como se fossem realmente diários, tá? Como se aquilo realmente falasse da sua rotina. Isso vai te ajudar muito. Primeiro, a pensar em inglês com mais velocidade e facilidade. E segundo, quando você for conversar com alguém em inglês, porque aquele vocabulário está martelando tanto tempo na sua mente que fica mais fácil de você se comunicar. Beleza? Dica de número 6: faça comentários sobre produtos na internet. Então, caso você esteja sem tempo para escrever muitos parágrafos e tudo mais, eu sugiro que você faça comentários curtos sobre produtos que você conhece nos sites das lojas virtuais. Por exemplo, a Amazon, tá? Mas faça comentários bem feitos, porque pessoas no mundo todo vão ler os seus textos. Então, fique atento ao vocabulário, ortografia e pontuação. Putz, Nicolas, eu não consigo, sei lá, vou entrar na Amazon, vou dar o feedback é sobre um livro que eu li. Escreve lá, fala o que você achou daquele livro em inglês. Putz, Nicolas, eu não estou nesse nível ainda. Então segura essa atividade. Vai desenvolvendo as outras. Nesse ponto, você pode ver como foi importante para você fazer aquele diário pessoal, criação das suas frases. Tudo isso vai ajudar na hora que você for formular textos em inglês. Beleza? Então, se tiver em dúvida, você pode também, tá? Só um adendo aqui. Pode utilizar um dicionário ou um tradutor online. Não tem problema nenhum. Desde que você passe a treinar aquela palavra que você não sabia por mais tempo, porque você acaba não utilizando mais o vocabulário, ou acaba utilizando mais o tradutor ou o dicionário. Dica de número 7: trabalhe com vídeos. Muito simples essa dica, só que muito poderosa. Muitas pessoas pensam que para melhorar a compreensão do inglês falado, nós devemos apenas ouvir mais e mais áudios em inglês. Então, elas não estão erradas, tá? Mas nós podemos melhorar ou acrescentar o aspecto visual nesse aprendizado. Por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa completamente visual. Eu consigo entender algo quando eu vejo. Por isso que o vídeo me ajuda muito a memorizar essas palavras, porque eu trabalho a audição e o visual, tá? Então pensa comigo. Imagina, faz esse exercício. Se alguém tapar a boca ao falar com você, colocar a mão na frente, ou se você usa óculos, está conversando com alguém, está sem óculos nesse momento, você percebe um certo desconforto para falar com a pessoa, não é mesmo? E sabe por quê? Isso acontece porque quando nós conversamos com alguém, a leitura labial ela é muito importante para termos o foco no que a pessoa está falando. Por isso, ao usar os vídeos, você estará treinando como se realmente estivesse em uma situação real, em uma conversa com uma pessoa na vida real. Então, isso é muito importante trabalhar esse ponto, o visual e o auditivo. Quanto mais canais de habilidade, canais de aprendizagem você trabalha de uma só vez, melhor vai sendo para você, beleza? Então, use diversos vídeos, desde entrevistas a videoaulas, não tem problema. O segredo aqui é você poder contracenar, tanto no áudio quanto na leitura labial, beleza? Dica 8: filmes com legenda em inglês. Os americanos falam de maneira rápida e muitas vezes isso acaba confundindo a nossa compreensão. Então, para treinarmos essa atenção com filmes e legendas em inglês, são ótimos. Muitas vezes, algumas palavras menos importantes para o entendimento serão omitidas nas legendas. Você vai falar, putz, mas não apareceu isso na legenda. Isso faz com que nós possamos aprender a focar nas palavras-chave, tá? As que são mais importantes para aquele entendimento naquele momento. Isso é muito legal, esse exercício. Eu mesmo, quando estava começando a aprender inglês, eu tinha essa dificuldade, tá? Eu só assistia filme dublado. Mas depois, quando eu comecei o curso, eu falei, putz, deixa eu mudar aqui. Assistir filme só legendado, ou seja, filme com áudio em inglês, legenda em português. E eu fui assimilando a legenda com a pronúncia. Isso me ajudou muito, tá, pessoal? Dica de número 9, nós chamamos de flash speech em inglês. O que é o flash speech, Nicolas? É para você criar o hábito de pelo menos 2 vezes por dia parar 5 minutos em frente ao espelho e falar sobre a sua rotina em inglês. Lembra que lá atrás você escreveu frases falando do seu dia a dia, da sua rotina e tudo mais? Agora é um momento importante, porque você vai ter que ir em frente ao espelho e falar. Poxa, Nicolas, mas por que em frente ao espelho? Porque dá aquele frio na barriga, aquela sensação de que realmente você está conversando com alguém. Você vai falar o seu diário pessoal, aquele exercício, em voz alta, olhando para você. E você pode começar de manhã falando sobre as suas tarefas do dia, aquilo que você vai fazer e tudo mais. E o que você não souber inglês, fale em português mesmo, não tem problema, não fique travado, tá? Aqui é grande mágica.
tudo que você não souber, fale em português. Depois você pode ir naquele dicionário, tradutor e tudo mais e procurar a tradução dela. Beleza? À noite, antes de dormir, faça o mesmo processo, agora falando sobre o que aconteceu. Porque aqui você já vai começar a trabalhar algumas palavras no presente e no passado. Isso é muito bacana. Beleza? Então vamos lá, isso aqui eu já falei. E a dica de número 10 é o role model e mímica. Putz, Nicolas, mas o que é isso? E ó, para quem vem nos acompanhando, eu já falei sobre isso em um vídeo. Aprendemos o português tendo os nossos pais como modelos, tá? Nossos pais, avós, tias, irmãos, não tem problema. Lá atrás, nós imitávamos eles na forma de andar, falar e de se portar. E nós podemos fazer o mesmo aqui com o inglês. Então aqui você deve escolher alguém, uma atriz, ator, cantor, um coach, um palestrante, não tem problema, que fale o inglês como primeiro idioma e comece a segui-lo. Então toda atividade que você fizer, pense em fazer imitando aquela pessoa. Como ler um texto, imagine que você fosse o ator naquele momento. E se for uma música, Nicolas, como que eu faço? Aí você deve cantar. Por quê? Tudo isso vai ajudar o seu cérebro a focar como se realmente você fosse o nativo naquele momento. Deixa eu até compartilhar uma história aqui com vocês. Deixa eu voltar minha tela. Vamos lá? Beleza. Eu mesmo já falei algumas vezes, acredito que uns 2 ou 3 vídeos aqui, sobre a história de um professor que trabalhou aqui com a gente. Ele aprendeu inglês com a nossa metodologia, mesmo caso, perdão, mesmo o caso meu. Tá, então eu aprendi tudo lá atrás com essa metodologia, passei a dar aula e já formei mais de 350 alunos. E foi o mesmo caso desse professor. Hoje ele não faz mais parte do nosso grupo aqui, só que é o seguinte, ele aprendeu inglês dessa forma, com a aprendizagem acelerada e tendo um modelo de pessoa a seguir. Quando ele já estava craque no inglês, ele escolheu aprender o italiano. O que ele fez? Fez a mesma coisa, os mesmos passos. Então, por exemplo, ele gostava muito de moto. Ele acabou seguindo aquele motociclista chamado Valentino Rossi. Valentino Rossi, para quem não sabe, ele é um motociclista italiano. Então, ele não estava aprendendo italiano lá atrás? Não fazia sentido ele aprender com alguém que já tinha aquela língua como a primeira. Então, o que ele fez? Tudo que era entrevista, tudo que era matéria sobre ele, ele acabava escutando, e quando ele ia pronunciar aquilo, ele era o Valentino Rossi naquele momento. Então, ele acabava pronunciando igual o Valentino Rossi fazia, as pausas certinho, o modo de falar, o modo de olhar, porque isso tudo ajudou ele a aprender o italiano. Depois, ele fez isso com o francês, com o espanhol. Então, ele acabou aprendendo 4 línguas além do português, tudo se baseando em alguém também. Tá? Então, todos esses passos que eu passei aqui para você, eles já foram testados, eles já foram concretizados, então eles funcionam. E eu te garanto, se você pegar cada um desses passos e realmente se empenhar, daqui a um tempo, 8 semanas, 10 semanas, 6 meses, você vai estar aprendendo inglês. Tá? Mas para você que ainda ficou com alguma dúvida, putz, Nicolas, como que eu faço isso? Eu deixei aqui embaixo o link do nosso passaporte para fluência, tá? Aqui o Gilberto ele vai esmiuçar para você, ele vai te entregar tudo o que você precisa fazer para construir o seu próprio curso, para você aprender inglês sozinho de uma vez por todas. E esse curso, perdão, esse curso não, esse livro que está aqui embaixo, para você ter acesso a ele, nosso curso online, ele vai ficar disponível por um tempo. Então, para você fazer parte dessas pessoas que aprenderam inglês com o nosso passaporte, clica aqui, conheça um pouco mais sobre ele, beleza? Então, pessoal, é isso daí por hoje. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu vou responder para você, beleza? See you next week. Vejo você na próxima semana. Bye, bye. Tchau, tchau.